Boa noite, pessoal. Começando aqui mais uma live no Instagram. Esperar o pessoal entrar aí para começar a live. Bacana, o pessoal entrando aí, obrigado. Quem for entrando me fala se o som tá bom, se a imagem tá boa, porque aqui varia, tem dia que o Wi-Fi tá melhor, tem dia que o 4G. Vamos ver aqui a tia Maíra, chama ela de tia Maíra. Vamos esperar ela entrar, já está solicitando aqui a participação. Deixa eu aceitar aqui a tia Maíra Paiva. Aqui a entrada dela e compartilhamento de tela aqui. Boa noite a todos que forem entrando aí, obrigado. Ô tia Maíra, beleza? Noite, Fabiano. Beleza, tudo ótimo. E Tudo você? bem, graças a Deus, tudo 100% aqui. Tava Que ansioso para a gente fazer uma live juntos, né? A pois é. gente tá combinando essa live já tem um tempinho, né? Obrigado aí quem estiver entrando, pode colocar aí se estiver ouvindo a gente bem, que às vezes a gente acha que está sendo ouvido direitinho, às vezes está dando algum piripaque aí, mas eu acho que pelo menos eu tô te vendo bem e tô te ouvindo bem, então eu acho que tá tudo bem. Te agradecer aí, tia Maia. Primeiramente me apresentar, que tem muito seguidor seu aí, Ah, provavelmente que não me conhece, né? Que começou a me seguir agora. Sou Fabiano é. Tebas, sou pediatra e atuo aqui na região do Vale do Aço. Já tem uns 15 anos, tem quase 16 anos que eu sou pediatra aqui. E gosto muito do que eu faço, né? E tive o prazer de conhecer você numa escolinha que eu trabalho, né? Mas agora tá meio parado por causa da pandemia, né? E tive o Entendi, né? prazer de te conhecer e também tive o prazer de assistir uma peça de teatro que eu não sabia que era você. Depois que eu fui na peça, eu falei assim, eu conheço essa voz. Aí eu vi que era você que estava lá fantasiada de Dona Baratinha. E também você teve a oportunidade depois de dar aula para minha filha, substituindo uma professora que estava operada, né? E a minha filha ficou apaixonada por você também. Então foi só coisas boas aí. Eu vou te agradecer mais uma vez, deixar você se apresentar aí para o pessoal que não te conhece aí. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Fabiano, pelo convite. Fico muito feliz, muito honrada. Então, para quem não me conhece, meu nome é Maíra. Minha primeira profissão é atriz de teatro. E desde os 10 anos venho aí fazendo peças de teatro, principalmente para o público infantil. Depois eu vim aí de uma formação de pedagogia e há uns 6, 5 anos mais ou menos já estou na educação, trabalhando com educação com diversas idades e atualmente professora de educação infantil. Agora recente me formei, né, na pós de alfabetização e letramento também. E aí surgiu a ideia, né, Fabiano, de uma outra live que a gente fez para a sua comunidade fechada. Foi muito bacana. E a gente precisava fazer essa aqui agora também. Sim, pois é, lá na comunidade você falou, né, dos tipos, né, deu umas dicas de brincadeiras, de tipos de brincadeira para cada faixa etária. As mães gostaram muito, inclusive elas estão pedindo outra live lá na comunidade Ah, do é? Facebook também. Nós temos que fazer outra lá, né? E aproveitar e fazer propaganda aí que você antes um pouquinho da live a gente estava conversando. Você me contou que vai criar um perfil no Instagram, né? Estimulando, orientando brincadeiras de criança, contação de histórias, né? Ainda não definiu o nome, né? Então o público pode até É. sugerir aí o nome, né? É, Vou fazer uma enquete no Instagram daqui a pouco para ver se sai alguma coisa. é uma boa, né? Pegar opiniões com o público. Tem que ser um nome que não tenha, né? Que não existe. Essa que é a grande dificuldade. A gente sempre tem algum nome que a gente pensa, quando vai ver já tem, né? Mas é bacana. Aí quando você A começar com um ideia, canal aí. a ideia é isso mesmo, é dar dica de brincadeira, fazer contação de história, Aham, música também, né? Que as crianças gostam bastante. Mais ou menos esse sim. caminho. Ah, bacana. Quando você começar com o seu
com seu perfil aí de brincadeiras no WhatsApp, dicas para criança, você me fala, no WhatsApp não, desculpa, no Instagram, você me fala que eu quero ajudar a divulgar aí e a gente pode fazer uma live lá também, né, sobre algum tema, que é bom, né, é bom para Combinado. as pessoas conhecerem, bacana. Mas é isso, né, a gente sabe que esse tema é muito importante, né, é muito importante. Fala, não, mas criança brinca, tem que brincar, mas os estudos têm cada vez mostrado mais a importância da brincadeira para o desenvolvimento da criança, né? E hoje em dia, eu como pediatra, que eu visualizo no dia a dia, né? As crianças têm ficado cada vez mais na frente de televisão, na frente de celular, na frente de tablet, e tem deixado de lado esse brincar, né? Às vezes porque realmente os pais às vezes não têm tempo e trabalham demais e chegam em casa às vezes cansado, né? E às vezes não tem um tempo para brincar, né? Estudos mostram que às vezes basta meia hora de brincadeira por dia, com coisas realmente, com coisa lúdica, né? Que não seja tela, para desenvolver esse lado, né? Porque a brincadeira não é só a criança aprender, né? Tem que ser um brinquedo educativo, nem sempre, né? A criança está brincando, né? Às vezes de pique com outra criança ou de pular corda, e ela mesma vai criando aquelas regras ali, e um aprende a respeitar o outro, e a criança aprende que às vezes ganha, às vezes perde, e às vezes tenta chutar uma bola no lugar certo e não consegue, né? Então a criança vai moldando essa personalidade, né? Saber respeitar o outro, saber o limite e essa empatia, né? Então, meia hora que você tiver por dia, pelo menos, para sentar no chão, brincar com seu filho, chutar uma bola com ele, andar de bicicleta e estimular aquele brinque também, né? É lógico que em alguns momentos ele tem que brincar sozinho também, né? Sob supervisão do adulto, mas uma brincadeira mesmo que vai ajudar no desenvolvimento dele, dessas características tanto de habilidades motoras, como também de raciocínio, né? de aprender com coisas da vida. Porque a brincadeira faz parte do instinto do ser humano, né? A criança, ser humano não, na verdade de vários animais, né? Até mamíferos, você vê o leãozinho, filhotinho brincando com o outro, e filhotinho às vezes de porquinho na roça, eu sou da roça, né? A gente via porquinho um correndo atrás do outro. Então, a galinha, então é característica das crianças e dos filhotes em geral a brincadeira. E a gente não pode cercear isso dos nossos filhos. E é lógico que, dependendo da idade, não tem problema você deixar na frente da tela em algum momento do dia, mas isso não pode ser, a criança não pode ser criada na frente da tela, porque ali o que acontece? É sempre a mesma musiquinha, a historinha que muda e outro, e às vezes um videogame que pula fase, se ele errou, ele volta de novo. Então não existe aquele aprendizado, né, que a criança tem no dia a dia. Então, eu acho que é importante a gente abrir o olhar para isso, né? Dessa importância. Só da família enxergar essa importância, ela já cria meios para poder viabilizar essa brincadeira, né? Faz toda a diferença. A presença dos pais, a presença de um adulto que tenha um vínculo com a criança nesse momento da brincadeira, mesmo que seja uma presença assim, deixar a criança brincar livre em alguns momentos, né? Você vai falar disso, tem umas brincadeiras que o adulto intervém, tem brincadeiras que não mais. A presença dos pais, essa interação com os pais, isso faz toda a diferença também para a criança. Principalmente agora, que a gente vê que está mais difícil dos pais conseguirem limitar, né? Porque antes ficava na escola um período em casa, agora está tendo que ficar em casa muito tempo, né? Os que frequentavam a escola principalmente. Então está sendo mais difícil para os pais conseguir controlar isso, né? Eu vou deixar você falar um pouquinho, porque eu falo demais e aí eu não deixo o convidado falar. Pode ficar à vontade. Ó, eu vou falar, mas aí a hora que você quiser, tá? Pode complementar. Para deixar que eu te interrompo toda hora. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar aqui, como que é importante a gente entender a importância do lúdico, né? Em todas as fases da infância da criança. E aí, como que a gente consegue fazer esse processo do infantil para o lúdico? Como que a gente pode brincar com a criança? De que forma? Quando? Quanto tempo? Como que a gente pode fazer as brincadeiras dirigidas e as brincadeiras livres? Porque as brincadeiras livres também são importantes, né? Para a criança. E aí, mas como que a gente pode brincar aprendendo ao mesmo tempo, né? E aí, porque as brincadeiras, os jogos, a gente consegue colocar regras, colocar limites, mas para isso a gente precisa primeiro orientar.
Porque a criança, quando ela quer brincar, ela pega um carrinho, ela não sabe que a roda ela vai girar na hora que a gente empurrar o carrinho. Ela vai querer jogar, ela vai querer bater. Então a gente que tem que ensinar, né? E ela vai ver tudo que a gente faz, ela vai querer imitar. São jogos de imitação que são extremamente importantes para o desenvolvimento dessa criança. E a gente sabe que as pessoas, né, em vários estudos que a gente vê, que a gente lê, quando a gente pega assim algumas pesquisas, né, de autores bem renomados, a gente vê que nos países onde as crianças têm um alto desenvolvimento, elas relatam que na infância elas ouviram histórias. Então, como que é importante a gente tirar esse tempo, né? Contar história para as crianças. Às vezes a criança tem aquela rotina de todos os dias antes de dormir, os pais contarem história para essas crianças, como que isso é um diferencial na vida dela. Né? E aí a gente fala assim, nossa, mas essa criança tá querendo escutar a mesma história todos os dias? Ai, minha filha ama a história da Chapeuzinho Vermelho. É isso mesmo, ela precisa ouvir diversas vezes a mesma história. Porque quando ela ouve diversas vezes a mesma história, ela consegue formular frases, ela sabe o tempo que vai acabar, o que, que vai acontecer, e aí isso gera uma rotina e ela vai se sentir confortável com isso, né? E aí, como que a gente pode estimular? Porque a gente sabe que na brincadeira, todas essas brincadeiras, independente de quais são, a gente consegue que ela consegue desenvolver várias habilidades nela, que são as questões afetivas, as questões socioemocionais, né, também, sociais, interações cognitivas, que é esse processo de percepção, de memória, que é muito importante, e a motora, né? E eu até trouxe algumas coisas aqui que a gente vai deixar para o final, algumas dicas, né? Que a gente pode fazer em casa mesmo. Então, a gente sabe que agora, por exemplo, na pandemia, os pais, alguns estão em casa, em home office, mas muitos não puderam fazer esse home office e aí continuaram com aquela rotina que chega só em casa à noite e aí estão cansados, as crianças já não sabem mais com o que brincar e aí ficam muito tempo expostas a telas, que é um perigo e não tem como a gente fugir muito, né? Que a nossa geração é essa aí mesmo. Eu tenho um irmão de 16 anos e como que é diferente, as minhas brincadeiras foram diferentes da dele, como que ele é muito mais ligado à tecnologia do que eu. E aí, não é só eu pegar um brinquedo e entregar para a criança e deixar ela brincar sozinha. Ah, tá ali no cantinho, vai pegar, vai ficar quietinha agora, né? Agora vai me deixar trabalhar, vai me deixar conversar. Não, não pode ser assim. Você precisa, igual você falou no início, a gente tem que tirar essa meia hora, pelo menos, por dia, para brincar com a criança. Ela precisa de uma presença de um adulto, ainda mais agora que ela não está tendo contato com outras crianças, né? E essa interação para a criança é muito importante, que ela consegue criar vínculo, ela consegue expor sua opinião, ela consegue expor seus sentimentos. Além disso, né? Ela consegue ter a ideia do coletivo, né? Porque ela tem um momento dela, mas ela vai ter um momento na brincadeira que vai ser o papai, que vai ser a mamãe, que vai ser o irmão. E aí eu entro muito, Fabiano, numa questão que eu observo, por exemplo, dos irmãos mais velhos ali. Às vezes tem um de 3, 4 anos e o de 7. E aí o de 7 sempre cede para o mais novo. E aí o mais novo, toda vez, né, que cede para ele, ah, tá na minha vez. Ah, não, agora é minha vez. E aí começa, né? Aí o irmão mais velho cede. O que que acontece? O mais novo sempre vai querer ser o primeiro. Quando ele encontrar com outros coleguinhas, ele não vai conseguir dividir, ele vai querer ser sempre o primeiro. E não é assim. Existem regras. Sim. Né? Tem que lidar com a frustração, né? E mesmo que você esteja só você e seu filho, você brincando de alguma coisa com ele, vamos brincar de correr. Tem hora que você tem, vou deixar sempre ele ganhar para ele ficar feliz. Tem momento que você tem que ganhar e ele vê que ele perdeu, ele tem que entender isso, né? Tem que aprender a lidar com essa frustração da perda também na hora de uma corrida, na hora do pega-pega, na hora de um, sei lá, qualquer brinquedo. Vamos jogar uma bolinha dentro de uma caixinha, né? Brincadeiras simples, a gente... depois consegue trabalhar isso, né? Com caixinha de papelão, bolinha, você consegue fazer um monte de brincadeiras diferentes. Então, vamos brincar de arremessar bolinha numa caixinha, por exemplo.
Se o menino errou, vamos arredar a caixinha para mais perto, então precisa acertar. Não, você determinou aquela regra ali, ele tem que aprender que tem momento que ele vai conseguir ou não, né? E lidar, isso que você falou é muito importante. Às vezes os pais falam, não, esse é o irmão mais velho, é mais novo, deixa, é porque ele é novinho. Isso é muito perigoso, né? O irmão mais velho se sente mal também de ter que ceder sempre. E o pequenininho vai aprender que ele que dita as regras. Ele tem que entender que existem regras que têm que ser seguidas mesmo que ele não concorde com aquilo, né? E a importância dos pais estarem interagindo positivamente, mesmo que deixe as crianças brincarem sozinhas ou que a criança brincar sozinha, mas uma interação no sentido de informar, é assim mesmo, não, você perdeu, você ganhou, ou não conseguiu, da próxima você consegue, esse reforço positivo, né? E os pais darem atenção, o que a gente tem visto, na maioria das vezes, eu atendo crianças, às vezes, doutor, a gente dorme meia-noite, falo, nossa, meia-noite é tarde para a criança dormir direto, né? A gente atende criança que dorme muito tarde, quando eu vou conversar, porque eu chego tarde em casa. Aí eu penso, ótimo, né? O pai chegou e que está querendo brincar com a criança à noite. Então, pelo menos um lado bom tem na criança dormir tarde. E quando a gente vai conversar mesmo, não, fica de 9 à meia-noite, às vezes a criança na televisão e o pai mexendo no telefone, né? Respondendo alguém, ou realmente porque precisa. Mas a questão é, no momento que você tem para ficar com o seu filho, fique com ele, que seja 20 minutos, meia hora, mas dê uma atenção. Essa empatia, esse vínculo que cria com o filho, isso é fantástico, né? Eu vejo como faz diferença agora com esse coronavírus aí, a minha vida mudou muito, assim, eu tô tendo que ficar com meu filho tem dificuldade de aprendizado, na fala, e ele assim, agora ele não consegue acompanhar, ele tem 8 anos, ele não consegue acompanhar as aulinhas, né, sozinho, então eu tinha que ter uma pessoa, ou eu contratava alguém, ou eu ficava, eu falei, eu vou ficar. Eu contratei uma pessoa que é uma psicopedagoga que vai lá em casa, tem uma fono que vai, mas eles vão à tarde para reforçar. E de manhã eu fico com ele e faço as tarefinhas da escola e tudo. E é lógico que eu não fico só o período da manhã todo fazendo tarefinha. Tem momento que eu brinco com ele, tem momento que eu interajo, que eu seja deito, vamos deitar no sofá para descansar aqui um pouquinho com o papai, vamos um brinca de subir no outro. Como que isso está fazendo bem para ele? Como isso está fazendo bem para mim? Né? Inicialmente eu estava estressado, eu estava me estressando, nossa, eu tinha que estar trabalhando, não sei o quê. E aí agora eu estou vendo que como isso fez diferença para ele, né? E isso melhorou o aprendizado dele também. Ele está aprendendo com mais facilidade, porque ele está tendo prazer em aprender, né? Porque está com uma pessoa ali que tem um vínculo. Nem sempre os pais podem fazer isso, né? Eu consegui, apesar assim, se for ver o poder, eu não podia, mas eu fiz e inicialmente eu sofri com isso e agora eu estou vendo que como é bom, né? Então a gente precisa ter esse hábito de dar atenção para os filhos, brincar, que seja um período. Se você não tem a manhã toda, fica 10 minutos, 20, meia hora pelo menos. O ideal seria pelo menos meia hora. Mas quanto mais você puder dar o tempo de qualidade e quantidade, melhor. Se você não pode ter quantidade, pelo menos qualidade, né? Mas realmente ficar, e não ficar do lado com o telefone na mão e deixando ele ver o desenho. Ficar do lado brincando, ou conversando, ou deixando ele brincar e interagindo de vez em quando, né? Então, Fabiano, é isso mesmo. A gente sabe também que até os 7 anos as crianças elas conseguem desenvolver muitas áreas, né, muitas habilidades. Então, a gente precisa oferecer com qualidade, como você falou. Se não tiver tempo, pelo menos a qualidade tem que ser de muito boa qualidade. Eu tenho, por exemplo, lembranças da minha infância de como foram importantes essa questão da imitação, por exemplo. A criança tem muito disso. E aí você não pode limitar ela. Você precisa encorajar. Falar assim, é mesmo? E onde que você vai? Qual que vai ser a sua viagem? E qual animal você vai ser? Que legal, que som que ele faz? Porque a partir de uma brincadeira a gente consegue estimular várias habilidades dela. É claro que para uma criança menor, né, a gente fala aí do infantil mesmo, 3, 2 anos, a gente precisa ter estímulos variados, só que um de cada vez, porque a criança precisa entender, né? Criar aquela habilidade aí, a gente vai aumentando o nível, né, de dificuldade ou de outras áreas, né, motoras e aí cognitivas, e aí a gente vai para a fala e etc. Mas a gente precisa até os 7 anos dar esse leque de informações para a criança, esse leque de possibilidades para ela, para que ela consiga desenvolver todas as habilidades nela e no futuro ela vai ver como que é o jeito dela, o caráter mesmo, né, que ela vai construir ali ao longo
quando ela é criança. E aí, com essas brincadeiras, o que que a gente consegue estimular? A socialização, a memória, o comportamento, os valores, as regras. E hoje eu vejo muitos pais falando: meu filho faz birra, ele não obedece. E aí eu falo de crianças de 2, 3 anos, né? E a gente vê que isso não é um pai ou outro que fala, são muitos. E aí a gente tem que falar dos limites, porque as brincadeiras, elas têm as regras, ela tem o limite. Então, se, o que que é importante para a criança? Antes de você começar a brincadeira, fazer os combinados. Ó, a brincadeira vai ser assim, primeiro vai ser a mamãe, depois vai ser o papai, enfim, fala para a criança tudo, porque na hora que ela quiser mudar, aí você vai voltar e vai falar, ó, mas nós combinamos, precisa ser assim, assim, assado. E aí, Uhum. vamos fazer dessa forma? Porque se você ceder, aí a criança vai querer fazer isso sempre. Aí ela falou, opa, ganhei. Né? E aí Uhum. começa, né? As birras e tudo. E a gente precisa ser firme, né? Sim, Às vezes a gente quer compensar por não estar tão presente e tudo, mas aí você está bagunçando já a mente da criança, né? Você sim, precisa ter essa consciência também que as brincadeiras dirigidas têm suas regras, têm seus limites. E sim. aí, pode falar. Sim. Não, é justamente isso. Você falou da birra, né? Às vezes é uma forma de chamar a atenção, dependendo da idade, né? Eles querem chamar a Isso. atenção, né? Na maioria das vezes é isso. E é lógico, mesmo o pai que dá atenção, que brinca, a criança também tem os momentos, né, da birra, entre aspas. Os psicólogos não gostam de usar esse termo birra, É. mas é isso, né? Aquele comportamento que a criança às vezes fala com o corpo, né? Se joga no chão, grita, E nós mas adultos também falamos com o corpo, né, pois Fabiano? é, não, pior do que criança birrenta é adulto birrenta, né? Tem muito adulto birrento também. Mas a questão é essa, né? A gente precisa ter tranquilidade. É lógico que na hora que o menino tá gritando na nossa cabeça, rolando no chão de chorar, a gente às vezes, né, tem que ter sangue de barata para respirar É. fundo, né? E outro dia fiz uma live com o Marcos, que ele é terapeuta e ensina a fazer meditação. A gente tem que aprender a meditar, porque para conseguir manter a calma, né? Mas se a gente fica nervoso com a criança, é isso que você falou, a criança aprende por imitação. E se a gente grita, se a gente bate, a criança começa a gritar, ficar nervosa e bater também. Ela Então é quer. importante a gente ter muita tranquilidade. Quanto mais tranquilidade, falar olhando no olho, abaixar, falar da altura da criança, assim, do mesmo nível, né, do olho da Da criança. altura, Isso né, da faz criança. Aham. Pois é, isso faz toda a diferença. Você tocou num ponto fundamental também, que é a leitura, né? A gente tem que ler para os nossos filhos na hora de dormir, principalmente, mas pode ser vários horários do dia, faz toda a diferença. Um livrinho à noite, a criança dorme muito mais tranquila, mesmo que ela tenha tido um dia agitado, mesmo que ela tenha ficado na frente de tela, se você deixa seu filho dormir logo após ver um desenho, mesmo que seja o desenho mais tranquilo do mundo, você pode saber que a noite vai ser agitado, que ele vai acordar mais cedo e vai dormir mal. Se você ler um livrinho para ele, além de, igual a Gládia, uma pediatra que está acompanhando aí, ela falou que o livro ajuda no raciocínio, na imaginação, né? Ajuda e, além disso, tranquiliza a criança dorme melhor. Então, não deixa de ser uma brincadeira também, se não ler um livrinho. Sempre importante você aprender a história primeiro, que não adianta você pegar, Chapeuzinho Vermelho pegou as frutas, isso fica cansativo para a criança. Tem que conhecer a história, que aí você vai, né, de forma teatral, muda o tom de voz, e aí o lobo, não sei o que, isso fica interessante para a criança gosta. Agora, se você vai ler, só ler, a criança, a maioria das vezes, não entende, não gosta, não tem paciência, né? Tem gente que fala assim, eu não sei ler livro pro meu filho. A gente precisa aprender aprender a história e você tem que falar a história sem ficar lendo o tempo todo, né? Eu lembro que eu lia, né, tem muito livrinho lá no quarto dos meus meninos, e tem dia que a gente acaba não lendo, mas a gente sabe que o dia que não lê, pior, até outro dia eu conversei com minha esposa, tem que voltar a ler à noite, e voltamos a ler, passaram a dormir melhor. Eu lia Mágico de Oz para ele, ele adorava e pedia, é isso que você falou, pede para repetir 500 vezes, que é o Mágico de Oz, Mágico de Oz. E aí eu lia, e aí eu acho que a imaginação dele estava imaginando como é que era o Mágico de Oz. Aí um dia eu achei no YouTube a historinha do Mágico de Oz, falei, olha aqui, Henrique, a historinha. Aí ele viu a historinha, aí quando aparece, né, que no finalzinho aparece o Mágico de Oz, ele é pequenininho. Então eu imaginei que ele estava pensando que ele era um Ele mágico, tá grandão, imitando né, dessa forma. e no filminho do YouTube que tem lá, ele é petitinho.
Aí, aí ele assustou, tipo assim, não, como que pode? Ele, sempre imaginei ele grande, ele aparece pequeno assim, né? Então é importante a gente ler, porque a criança desperta essa imaginação, né? A criança, e para o adulto também é bom, né? Você lê um Com livro, você certeza. vê o filme daquele livro, é legal. Mas parece que você lê o livro antes, você desperta muito mais a imaginação do que ver um filme, né? Mas vou Ô, deixar você Fabiano, falar. Vou pôr um fecho aqui. Ó, pessoal, pode mandar perguntas aí. Vocês não estão mandando pergunta, não. Até agora só veio comentários aqui. Ah, mas isso que você falou é super importante. Além de tudo isso, o vínculo que você cria com seu filho também. Ali, ele nunca vai esquecer, né? É o seu uhum, momento com ele, da leitura do livro. E é isso que você falou da questão de ler o livro antes. Eu até trouxe alguns aqui. Quando a gente pega um livro, a criança pode até ser, tem 2, 1 ano, não importa a idade, a gente precisa explorar a capa primeiro. Ah, mas que diferença vai fazer? Claro, olha, ela vai entender que aqui é o título, e aí você vai perguntar, olha, tem uma imagem aqui, o que que é isso? O que que você acha que é? Falar que tem um autor que fez, que ilustrou. E esse livro aqui, não é uma caixa, tem várias, por exemplo, né? Tem várias formas de que você pode imaginar com uma caixa, né? Tem um carrinho, tem um robô. E aí, o que que é legal, além de você ler, trabalhar o livro com a criança. É uma ideia já para você já fazer uma brincadeira com a criança. Você vai estar lendo o livro e ainda aflorando a imaginação dela. O que que a gente pode fazer com essa caixa? Ah, você quer que forme um boneco? Vamos fazer um boneco então. Pega a caixa de papelão. É mão na massa mesmo, que é assim que a criança não precisa ser só o jogo pedagógico em si, sabe? Porque muita gente fala, o jogo, como que eu vou comprar o jogo nesse momento? O jogo pedagógico é caro. Tem tanta coisa em casa que a gente pode utilizar para ser de brincadeira para as crianças. Elas têm uma imaginação assim tão fértil. E se a gente não incentivar isso agora, na infância, futuramente ela pode ser um adulto que não é criativo, que não consegue interagir. E hoje a gente tem muito isso, muitas pessoas fazendo cursos de interação, né, não sabe se portar no coletivo, enfim, isso tudo implica no futuro dessa pessoa. Então a gente precisa trabalhar quando ela é criança. sim. E, e aí, semana passada, eu estava até participando de um congresso que falava justamente sobre isso. Eram alguns autores da educação, e aí tinha autores de livros infantis. E eles falaram assim, ó, sem imaginação não há aprendizagem. E é verdade, porque a gente pode pegar aí na história, nos livros, enfim, das pessoas que têm dificuldades hoje, quando adultos, é porque tiveram essa defasagem quando criança. Não escutaram Sim. histórias, não brincaram, né? Não foram estimuladas. Então a gente precisa fazer isso agora, aproveitar agora. Que elas Uhum. querem, elas precisam desse concreto, elas precisam sentir, tá? Você, pai, ou às vezes o irmão, precisa tirar esse tempo mesmo, igual os bebês. Como que eu vou estimular? Como que eu vou brincar com o bebê? De várias formas. Às vezes você pega ali a escovinha que penteia o cabelo do neném e você passa no pezinho dela, você já está interagindo, porque ela vai sentir, né? Que ela tem, opa, tô sentindo alguma coisa no meu pé. E contar histórias na hora do banho, levar bichinhos, e aí formar as histórias junto com a criança. E aí eu trouxe algumas coisas que eu acho que é bacana eu mostrar aqui, porque talvez algumas mães não estão meio perdidas, o que fazer, já não tenho mais ideias, né? E eu queria mostrar. São bem simples, assim, eu procurei trazer coisas de casa mesmo que as pessoas têm em casa. Uhum. E que a gente pode estimular com textura, os sentidos, a coordenação motora, né? Que é muito importante também. É, Eu acho que vai ser bacana. Ó. Por O que exemplo, você trouxe aqui, aí? aqui é esponja de lavar vasilha, tá vendo? Uhum. E eu coloquei palito de churrasco, mas pode ser outras coisas também. Tem hashi de comida japonesa, né? E aí, o que que a gente vai pedir para criança? Colocar ou canudinho para colocar aqui, ó, porque vai estimular a coordenação motora, ou macarrão. Depende do que você tiver em casa. E aí vale da criatividade. Aqui você vai estimular a coordenação motora, a criança
Hoje eu vejo muitas crianças ansiosas demais e aí elas se frustram na hora que estão brincando, não conseguem, elas ficam muito nervosas. E aí esse tipo de brinquedo, né, de brincadeiras, você consegue estimular isso nela, ó, calma, você vai conseguir. E aí é para ela, né, ter essa paciência de conseguir brincar com o brinquedo. Eu trouxe também aqui, ó, também com espuma, pra gente fazer carimbo, olha, com as formas geométricas. Ó, legal. Triângulo, quadrado, círculo. E aí você pode utilizar as cores primárias, né, que é para crianças menores. Mas enfim, se você não tiver tinta em casa, dá para fazer com corante, né? Você coloca uma maisena ali, dá tudo certo também. Aí, além disso, a gente tem também que, olha, de colocar as formas geométricas. Aí você faz vários palitinhos desse, e aí a criança tem que colocar, né? Aí você põe mais de um, é claro. Ah, Pra... tá. De várias formas para colocar dentro. Aham. Isso. E aí você consegue estimular ela dessa forma. Tem várias coisas. E eu acho que é muito importante, Fabiana, a gente falar aqui das emoções. As crianças hoje, às vezes, não conseguem transmitir o que elas estão sentindo, né? E eu tenho uns cartõezinhos aqui, muito simples também, que eu acho que é necessário a gente conversar com as crianças disso. Que elas, às vezes, Sim. estão tristes, mas não conseguem se expressar, né? E aí eu trouxe aqui, tá vendo? É bem simples mesmo. Ó, legal. Ah, você fez uma carinha, né? Aham. Isso. Tem um que tá dormindo, tá vendo? Um que Aham. tá triste. E aí você pode conversar com a criança, porque às vezes até nesse momento de pandemia mesmo, né? Elas estão um pouco tristes porque não conseguem encontrar com os amigos ou porque estão só dentro de casa. E até nós, como adultos, passamos esses sentimentos para a criança e ela não consegue. E aí a gente tem capacidade de falar, eu tô chateado, tô muito feliz, mas a criança ainda não consegue transmitir isso pra gente. E aí, com Sim. essas figurinhas, a gente pode mostrar para ela, olha como que você tá, por que que você tá triste? Não tem problema tá triste, ou você machucou. Tem que conversar com a criança, sabe? Sim. Dar nome mesmo, né? Porque elas não sabem nomear esses sentimentos que elas Sim. estão sentindo naquele momento. Outro dia até nós falamos isso numa live, junto com um terapeuta também, da importância dos pais também mostrarem nisso, né? Porque os pais às vezes têm aquela, ah não, a gente nunca pode mostrar que está triste, a gente nunca pode mostrar que arrependeu. Então é importante você sentar com seu filho e falar, hoje o papai está muito triste, porque tô chateado com alguma coisa que aconteceu no trabalho mesmo, então o papai tá assim, mostra a carinha, o papai tá assim. E eu vi que criança ficar triste porque você desligou o desenho e ela não queria desligar, seu filho, hoje você tá triste. Mas é pro seu bem, né? O papai tem que desligar, é porque já tá na hora. É normal se você ficar triste, porque você queria ver, e informar para ela que é normal aquele sentimento, né? Porque tem muitos pais que a gente nunca deve largar o menino chorando, isso não deve, eu até fiz uma postagem sobre isso, mas tem um momento do choro vai acontecer, porque ele foi frustrado, ele ficou frustrado. Ele fala, ó, papai tá aqui, eu te amo, eu não posso ligar a televisão porque é pro seu bem. E ele vai chorar um pouquinho, daí a pouco ele vai entender, vai distrair com outra coisa. Agora você fica, ó filho, então eu vou ligar de novo. Então não sei o que, eu brigo, vai pro castigo se você não parar de chorar. Então, aí começa aquela confusão, vira uma bola de neve, uma coisa que poderia ser resolvida, né? Sempre é bom conversar antes, explicar, mas vai ter momento que ele vai frustrar, ele tem que entender que é o momento que ele vai ficar triste, se ele tropeçar, bater o joelho no chão e machucar, você tem que falar, ó, machucou, filho, você tá sentindo dor, você tá triste, o Dói pai vai fazer um mesmo. curativo. Ah, não, não é nada, não, isso vai para crescer, vai crescer, não é nada. Então a gente tende a, quando é um adulto que cai, cuidado, machucou, você quer ajuda, e quando é uma criança, todo mundo, não é nada não, pulou, vai Levanta, né? crescer, vai fazer crescer. Então a criança parece que ela não pode ter o direito de chorar, de sentir dor, né? Aí começa a chorar, o bebezinho principalmente, começa a chorar por algum motivo, enfia o chupeta na boca, liga o tablet pro menino ver, parece que ele é proibido de ter medo, proibido de... Então a criança tem os sentimentos, Chorar. ele tem que expressar. Fala, filho, você tá triste porque ganhou uma vacina, ou tá triste porque tá com medo, ou tá triste que o papai tem que trabalhar, mas é assim, o papai volta. Então sempre falar a verdade, sempre conversar e não tentar suprimir, como se diz, inibir aquele sentimento da criança. Informar que aquilo é verídico e que você também tem momentos que está triste, tem momentos que está feliz e mostrar para o seu filho, né? Isso é importante. Exato. Que nós também mostrar para a criança que
nós também machucamos, a gente também fica triste, né? É muito importante, porque você vai falar assim, ó, agora a mamãe machucou, a mamãe precisa sentar aqui um pouquinho, ou até mesmo na hora da brincadeira, ó, agora a mamãe vai brincar e daqui a pouco tá na hora do banho. Vamos brincar e depois a gente toma banho. Então, sempre informar, porque ela vai, né? Ela vai querer se frustrar, ela vai querer mudar isso aí. Ah, não, vamos brincar mais um pouquinho. A mamãe combinou antes, papai combinou. Então, tá combinado, tá Uhum. combinado. Então, a gente tem sempre que voltar, porque os sentimentos vão acontecer, a criança precisa saber lidar. E ela só vai saber lidar com isso quando a gente consegue orientar ela, né? Uhum. E aí eu vi uma pessoa perguntando aqui, Fabiano, de uma criança não sei se já tem um ano ou que vai fazer um ano, para estimular no andar. Tem um ano, E tem um ano. É a tem um Débora, ano, Débora que tá perguntando. É. isso. E aí a gente tem, nossa, tanta brincadeira, tanta coisa legal. Até em casa mesmo, né? As mães podem fazer. Às vezes está com um sofá, colocar a criança em pé, colocar a criança para dançar. Eu brincava muito com as crianças de colocar bichinhos, né, na parede para ela mexer, já é, trabalhando a coordenação motora fina, e aí ela vai querer levantar, né? E a gente tem que incentivar e mostrar ali que ela consegue. Muitas vezes, muitas crianças chegam no berçário, ela tá com medo, porque a gente coloca medo. Ai, meu Deus, vai cair. Ai, meu Deus, vai machucar. E aí a criança vai ficar com medo para sempre. Ela não vai demorar, né? Mais ainda. É claro que cada Sim, criança, a gente tem que entender também que ela tem o tempo dela. E a gente precisa sim. respeitar. Cada criança tem o seu tempo. Mas a É. gente precisa estimular e dar esse reforço positivo para ela, né? Dar segurança. Uhum. Ela precisa de segurança. E aí, Sim. além da motoquinha, né? Às vezes tá dando as duas mãos, vai soltando uma mão, vai colocando só o dedo, até ela criar essa postura, essa segurança para ela começar a dar os primeiros passos sozinha. E Isso. tu, né? Colocar um E colocar brinquedinho. alguma coisa quase ao alcance, né? Geralmente orienta assim, põe de costas, encostado na parede, né? Uma criança que já está firminha, e aí põe alguma coisa quase ao alcance dela, assim, segurando na sua mão, para que ela leve a mão e aí afasta um pouquinho que ela vai dar o E, passinho. Agora não pode ter pressa também para a criança andar, né? A criança precisa andar com um ano? Não necessariamente, né? Um ano é a média, né? Mas algumas crianças isso. demoram um pouquinho mais. O importante é ela engatinhar bem. A criança que engatinha bem, ela desenvolve melhor a coordenação A motora, né? gente não pode pular Então, as fases, né? pois é, não pode pular a fase. Se um ano, não, já está engateando desde os 9 meses, está engateando bem e está subindo nas coisas, ficando em pezinho sozinho, e ela já está querendo andar, já está andando, segurando nas coisas, aí beleza, pode estimular. Ah, não, mas ela começou a engatinhar agora, já tem que fazer ela andar porque ela tem um ano. Não necessariamente, deixa ela engatinhar bastante, porque faz diferença na coordenação motora, tem estudos já mostrando, até fiz uma live outro dia com a Lídia, que é terapeuta ocupacional, ela falou que tem estudo mostrando que, eu nem sabia disso, que o engatinhar ajuda até na questão do aprendizado, na parte da coordenação motora, quando vai pegar no lápis, na parte de alfabetização. Então, a criança que engatinha tem mais facilidade, geralmente, com a coordenação motora quando pega no É, lápis. Eu nem sabia disso. isso é Então, verdade. pois é, tem muita coisa. Então, eu sugiro, assim, não ter pressa para a sua Para aquela, filha engatinhar o aqueles seu primeiros filho, passos, né? né? Pois é. Tem Que isso uma. aí? Bambolê? Eu trouxe um bambolê. E aí, quem não tem o bambolê, dá para fazer de outras formas também. Nesse caso aqui, deixa eu mostrar aqui. Acho que vai dar para ver. Eu coloquei pregador de roupa. E aí, o que a criança precisa fazer? É o movimento de pinça, né? Ah, Abrir e tem que colocar. E aí, aqui a gente consegue trabalhar várias habilidades, porque tem criança que vai ficar impaciente, que não vai conseguir de primeira, e isso aí tem que ter paciência não só da criança, mas da pessoa que está ajudando, que está ensinando também. E aí não precisa ser só do bambolê, não. A gente pode pegar uma cordinha, né? O que tiver, até de varal, e colocar uhum. para a criança colocar o pregador, fazer esse movimento, que ela vai ter que fazer uma força ali para abrir esse pregador para Pode estimular começar com o de madeira, né? O de madeira é mais fácil, e depois isso. migrar para esse de plástico, ele é mais, tem uma Plástico, molinha mais resistente. É. exatamente. Essa aqui é um Ah, pouquinho para as crianças mais velhas. E, e aí, muitas vezes, Fabiana, a gente não falou aqui,
mas muitas vezes muitas mães têm preocupação com a fala e esquece do lúdico, né? Da Uhum. brincadeira. E aí, o que que eu posso fazer? O que que a mãe pode fazer para não perder isso? Na brincadeira que ela vai estimular a fala. Então a gente consegue fazer as Uhum. duas coisas ao mesmo tempo. Crianças pequenas, elas são muito visuais. Então, às vezes, ela quer, por exemplo, a água. Você quer água, meu filho, não é simplesmente a criança pedir, né? Colocar a mão na frente e pedir e você entregar. Pergunta, o que que você quer? Falando na altura da criança, né? O que que você quer? Água! E repete a palavra várias vezes, né? Com a boca bem aberta para ela ler, né? Ela faz essa leitura labial também para ela entender como que gesticula a boca. É, e aí você consegue trabalhar isso durante as brincadeiras também. É. Tem uma pergunta aqui disso, né? A Milena está perguntando como estimular a fala numa criança de 2 anos, mas com espectro autista, né? A criança com espectro autista, é mais difícil a gente, às vezes, conseguir manter essa concentração, esse contato visual, né? Para poder Visual. ela ver você. Não, assim, você tem que fazer ser mais teatral, às vezes, nessa questão da fala, né? Água gelada e tal. Tem que trabalhar, mas com certeza uma criança com espectro autista precisa também de um acompanhamento do especialista na área, né? Sim, Que é a fonoaudióloga também. com Mas a certeza. dica que você dá é essa, né? É ficar na altura da criança e falar, fazer com que ela olhe para você falando, não é isso? Isso, tem a questão das plaquinhas também, né? Tá na hora de sentar e como que tem uma criança sentada, ajuda muito, né? Mas igual você falou, necessita desse acompanhamento especializado. Mas acho que em casa, né, os pais já têm que ter essa questão mesmo de ter o visual, igual essas plaquinhas da emoção. E não é simplesmente entregar. Ou uma coisa que acontecia, por exemplo, em sala de aula, os pais falavam assim: ai, porque muitas vezes eu tô com pressa, aí eu mesmo vou lá e calço o tênis, eu mesmo vou lá, pego a roupa, pego a bolsa. E tem a questão que tá na hora de ir pra escola e tudo, e eu quero adiantar, eu pego e faço. Só que a gente não vai estimular a autonomia da criança, né? E aí, para as crianças igual a Milena perguntou aí, a gente precisa, né, nesse momento, ter um tempo a mais. Então, vamos começar a arrumar mais cedo? Cadê o tênis? Cadê o sapato? Cadê a blusa? O que é isso aqui? Não entendi o Uhum. que que você quis dizer, sabe? E aí a gente tem também uma coisa que a gente falou na nossa última live, Fabiano, que você gosta muito, que é a música, Sim. né? Eles gostam muito de música. Eu já tive alunos com espectro autista e eles amam música, eles amam, eles têm essa referência, né? Os sons, a gente precisa utilizar os sons nas brincadeiras. É igual na hora de contar história, trocar de voz, né? Em cada personagem, falar baixo, falar alto, rir, né? Essas atividades são muito importantes e a questão da rotina também. A rotina é muito Sim. importante para a criança, independente de, né, se ela tem um espectro autista, toda criança necessita de rotina, porque ela vai saber, né, o que está acontecendo. Então, se em casa, você está em casa, tenta criar uma rotina, né? Uhum. De brincadeira, o momento da brincadeira, o momento do livro, ou a hora do almoço, a hora do banho, que horas que vai dormir, né? É muito Uhum. importante para a criança, para o desenvolvimento dela como um todo e também do corpo, né? Da fala, da visão de tudo. É muito importante essa questão da rotina. Da Eu acho rotina. Pois faz diferença. Não é fácil, né, colocar uma rotina para criança, os pais falam, mas depois que os pais conseguem colocar, nossa, a vida da família muda, né? Horário para dormir, horário para comida, né? Lógico que tem que ter uma flexibilidade, não pode ser aquele horário engessado, rígido, né? Mas não, uma flexibilidade, mas a criança já vai entendendo que aquele horário do banho, aquele horário da comidinha, aquele horário para criança autista
funciona, para criança que não é autista funciona, para todas as crianças, né? É muito difícil às vezes a gente colocar uma rotina, mas depois que a gente consegue colocar, não, a vida da família vira outra, a criança alimenta Muda. melhor, dorme melhor, fica mais bem-humorado. Inclusive tem aqui o brincar terapêutico, fez uma pergunta aqui, não, fez um comentário. Validar os sentimentos das crianças faz com que ela se sinta acolhida. E reduz o comportamento inapropriado, né? A criança, ela se sente acolhida, realmente é isso mesmo, né? E a Isabebe Lasses, música é muito bom para autista, é isso aí que você falou, né? E aí tem uma pergunta da Liliane aqui, que na verdade daria uma live, né? Que quer saber qual brincadeira para cada faixa etária. Aí Dá uma live. dá uma live, dá umas duas lives. Fabiano, que eu trouxe, o que a gente pode fazer é aumentando o nível de dificuldade. Por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu fiz uns... Tá conseguindo ver? Tem uns desenhos, né? Tipo umas estradinhas assim. Isso, o que a gente faz? A gente põe a criança pega a tampinha de garrafa, né? E pede a criança para fazer esse desenho e tal. E aí eu fiz com papel, folha normal e canetinha. Então é o que você tem em casa mesmo, né? E aí você pode fazer de diversas formas. E aqui eu coloquei três formas, né? Só que a gente também, aumentando o nível de dificuldade, por exemplo, aqui tá vendo que eu coloquei o mesmo desenho para os dois lados? Sim. Então, eu vou colocar duas tampinhas para a criança tentar fazer com as duas mãos ao mesmo tempo. Então, já estou aumentando esse nível de dificuldade. Então, muitas brincadeiras a gente pode fazer com todas as idades, só que a gente vai dar estímulos diferentes. Pois é, vai aumentando o grau de dificuldade, igual os joguinhos eletrônicos que vai passando de fase, né? Você vai passando de fase no papel. A gente passa de fase aqui também. A Cristina está perguntando, essa atividade de pinça, você aconselha a partir de qual idade? Eu vou só falar uma parte pediátrica. Eu sempre oriento na comidinha, né? Começar com a papinha ali com 6 meses, que é a hora da introdução alimentar. E por volta de 7, 8 meses, desde os 6 meses, já deixar a criança levar a mão na comidinha. Mas com 7, 8 meses, deixar pedacinho é importante, que é a fase que a criança já está mastigando. Então é o momento que a criança pega ali o grãozinho de feijão, o grãozinho de arroz e leva na mão. É o momento de estimular, né? Então a pinça, desde 6, 7 meses, a gente já orienta estimular na hora da alimentação, na hora de pendurar um móvelzinho, a criança vai pegando, às vezes pega com o dedinho e puxa. Mas eu quero saber, a mãe perguntou aí para qual idade que você indica essa atividade especificamente aí de pinça. É exatamente isso que você falou, Fabiano. A gente, por exemplo, no berçário, a gente já estimula isso desde que a criança, na hora da alimentação, né, já está tentando pegar aquele grãozinho de arroz e tudo. E a gente vai aumentando essas atividades. Muitas vezes, até na colher, a gente já incentiva, né, a criança a começar a pegar a colher e ela vai tentando, né, tendo aquelas formas de pegar e tudo. E aí os pais depois assustam, que meu filho está comendo sozinho em casa, que isso não acontecia. E é estímulo mesmo, né, deixar a criança tentar. Mas essa brincadeira que eu trouxe do pregador, por exemplo, o de madeira é mais fácil, né? Porque a mola é menorzinha. Mas com 1 ano, claro, gente, sempre com supervisão de um adulto, tá? Para a criança não se machucar, para você orientar. Você precisa orientar a criança. Você já pode começar com 1 ano. Eu também coloco post-it. Sabe aqueles papeizinhos que colam? Tem a colinha aqui? Ah, sim. Aham. Então, sim, você pode post-it. colar. Não sabia que chamava post-it, não. Você pode colar na parede, onde colar, e pedir para aquela criança tentar pegar. É uma ótima atividade, né? E é fácil de ter também. Mas a criança já vai ter esse movimento de pinça. E aí a gente tem os blocos de empilhar e tudo. Aí a criança vai, né, tentando tirar, coloca de novo, empilha. E aí a gente vai já trabalhando a coordenação motora em outros níveis. Mas a coordenação motora fina não é só
com essa brincadeira. É igual você falou, a gente já começa com a alimentação. Então, desde bebezinho ali, quando ela tá já comendo a frutinha, põe um pouquinho de fruta lá para ela tentar pegar. Uma mão vai escorregar várias vezes da mão dela, mas ela vai continuar tentando. A gente só não pode falar assim, deixa que eu dou na boca, né? Aí, pronto. Porque às vezes a gente chega com criança lá de 2 anos que que não tem autonomia, né? Às vezes eu tenho crianças assim que é tão autônoma que chega e já tira o sapato e tudo, é porque tem estímulo, né? E isso é muito bom para Sim. criança. Pois é, a gente deve fazer pelo filho da gente, mas tem que estimular que ele faça sozinho, né? E a criança gosta, né? Quando ele começa a aprender a fazer as coisas sozinho, isso a criança se sente, né, valorizada, sabe? Vê que ele está conseguindo avançar ali em todas as áreas, isso é importante. Lógico, sempre sob supervisão, principalmente na hora da brincadeira, para não engolir, igual esse pregador, dependendo da idade da criança, você pode engolir se você não estiver Exato. supervisionando, né? Então tem Aham. que estar sempre vigiando, estimulando, brincando junto, né? Isso aí, acidentes podem acontecer com qualquer idade, com qualquer brincadeira. Então se a gente não está supervisionando, basta um segundo que você vira as costas, né? Eu ainda brinco com os pais, falo que acidente de criança é igual leite. Se você pôr o leite para ferver, você pode ficar vigiando, ali que não vai acontecer nada. Se você vira as costas, o leite ferve e torna, né? Um Exatamente. segundo. E a criança, a mesma coisa. Então, na brincadeira, sempre supervisionado, sempre eu falo que pai tem que ser, para ver televisão, para fazer alguma coisa, tem que ser estrábico, né? Você tem que estar com o olho no que você está querendo ver e o outro olho na criança ali. Você não pode tirar o olho em um segundo. Exatamente, Fabiana, é o tempo todo, independente da brincadeira. Ter um momento a criança precisa ter um momento dela, né? Dela brincar sozinha e tudo, porque ela vai criar ali uma história, ela vai imaginar um monte de coisas e a gente não pode interromper, ela precisa ter esse momento, né? Uhum. E dessa brincadeira livre, que ela vai criar ali um início, um meio e fim. E aí fazer o combinado, ó, agora que você pode brincar, mas daqui a pouco a mamãe vai te chamar pro banho. E não interrompe a criança. Ou então conversa com ela, olha, a gente pode parar um pouquinho agora, daqui a pouco você volta. Não tira a criança de uma vez, mas incentivar que ela brinque. Muitas Sim. vezes eu tenho crianças em sala que não conseguem interagir. Ou então eu pergunto, né? Eu pergunto para elas, o que será esse bichinho aqui? Aí muitos respondem, outros já não conseguem, né, ter essa interação e tudo, por falta de estímulo, de autonomia, ou porque não tem esse hábito de brincar sozinha também, ou os pais muitas vezes não estimulam essa imaginação, porque quando a gente conta história, pode ser o dia que a criança vai falar assim, mas hoje a princesa não tá de vestido de princesa. Hoje ela colocou a saia igual da Mia. Então a gente precisa entrar na ideia da criança também. A gente precisa Uhum. incentivar essa imaginação, que é muito gostoso. E eu falo porque eu, como adulta hoje, eu tive dúvidas na minha escolha profissional, por exemplo, e depois que eu escolhi o caminho da pedagogia, eu até comentei com a minha mãe há pouco tempo, nossa, eu brincava tanto de ser professora quando criança, por que que eu não tinha pensado nisso antes? Já estava ali, né, comigo, e eu podia juntar o teatro com essa questão de ser professora também, que eu acho que se casam muito bem. Mas é Aham. isso, deixar, estimular a criança. A gente precisa estimular, brincar. Brincar é a Sim. palavra. Pois é. Ainda bem que você falou assim, agora que eu sou. Por isso que eu ri. Você agora que eu sou adulta. Porque se você falasse assim, agora que eu sou grande, eu falasse, há controvérsia se você é grande, chamar ele. Tava demorando, né, Fabiana? Pois é. Tem muito comentário aqui. Estou vendo que faltam 5 minutos, né? Acho que dá tem uma. A Moana Machado, a Poliana manda a Moana, tá falando assim, agora não tem desculpas mais. Que o brinquedo educativo é caro. Tanta coisa legal aí que a tia Maíra mostrou hoje. Amanhã já farei várias. Inclusive no seu perfil aí do Instagram, você vai montar um perfil, né? Ensinando brincadeiras, ensinando as coisas, vai ser legal. Quem quiser sugerir nomes, ela só não montou ainda porque tá faltando nome. Então vocês podem sugerir nome, manda direct para ela lá, sugerindo nomes que vai ser legal aí, né? Faz fantoche com rolinho de papel higiênico, com várias coisas, Aham. com dedo, dá pra inventar muita coisa. Pois é, É eu só sou fã do imaginação. fantoche.
Então, Meus fantoches, eles estão de quarentena, por isso que eu não estou fazendo vídeo mais deles. Assim que passar o coronavírus, eles vão voltar para fazer mais. você vai falar que eu tava de quarentena, é isso aí. Eles estão de quarentena, não Respeitar. estão podendo aglomerar. E se eu fizer com eles aqui, eu vou ter que usar máscara, eles também. Então não vai ficar muito legal para as crianças. Então por isso que nós paramos, né? Então, Essa live vai ficar salva. vou deixar salva aqui no Instagram, com certeza. Uma live fantástica dessa aqui. Não podemos apagar, não. Eu tenho que tomar cuidado, que se encerrar, se o Instagram encerra, aí a gente não consegue salvar. Só um comentário que a Luz Rafaela, é a Rafaela, né? Que é a nossa colega, ela estimular através do erro. Uma grande forma de aprendizado, né? A criança tem que aprender que às vezes, né, errou e vai fazer de novo, né? A criança frustrada acaba sendo egoísta. É importante trabalhar com essa frustração da criança. A Jussara Boto falando que as crianças hoje não têm liberdade de ir e vir, né? De ir e vir para as brincadeiras. Realmente tem muita coisa que não dá para fazer hoje em dia, né? A questão de brincar na rua igual a gente brincava antes, né? Então a gente precisa ter criatividade para estimular em casa, né? E por isso que eu estou ansioso para você montar esse canal aí. E a Nuli Martins, a criança é fruto do meio, né? Isso mesmo, isso vale para brincadeira, isso vale para alimentação, né? Isso que você falou aí, de apresentar o livro para a criança, apresentar o brinquedo, né? Não é simplesmente, vamos chutar a bola, chuta pro papai. Mostrar uma bola, né? A bola serve para jogar, serve para chutar, serve para se quicar, serve para você colocar dentro da caixinha, tirar. Então, aquele brinquedo você pode mostrar, ensinar para a criança como é que brinca. Não tem jeito da criança saber que o carrinho anda com a rodinha para baixo se você não põe o carrinho e mostra para ela, né? Que tem que pegar a bonequinha no colo, que tem que fazer isso. Se a mãe vai ensinando, se o pai vai ensinando, a criança vai aprendendo, né? E é importante também a gente nomear as brincadeiras, a gente ter o tempo para a criança, né? Ter tempo de qualidade, mesmo que você não tenha de quantidade. Eu acho que essa dica que fica aí para a gente encerrar a live, né, tia Maíra? Aprendizado. Pois é isso aí. A gente tem cada vez mais ter a consciência de que isso é importante. Só da gente ter a consciência, nós vamos fazer meios para que isso se resolva. Não é também para os pais se sentirem culpados, eu não estou tendo tempo de brincar. Mas naquele momento que você tiver, no fim de semana, um dia que você tiver, tira para o seu filho, que faz toda a diferença, não só para o aprendizado dele, mas também no vínculo do pai com o filho, da mãe com o filho, né, da tia com o filho, da avó, de quem, né, da professora, de quem estiver assistindo aí, que lida com criança, a gente precisa ter esse olhar, né? Exatamente. Muito bacana, Fabiano. Obrigada pelo espaço, viu? Acho que a gente já pode marcar a próxima. Com certeza aí. Estamos abertos a temas. Isso, já teve uma sugestão, que a mãe fez uma pergunta, né, que foi quais as brincadeiras para cada faixa etária. A gente pode criar tipo uma live falando das brincadeiras nos primeiros 2 anos, depois de 2 a 5, alguma coisa assim. Porque também uma live de todas as idades é difícil. Nossa, não dá nem tempo, né? Não dá não, bacana, né? E assim que você montar lá seu canal lá, ou sua página, você avisa que eu faço questão de divulgar aqui, tá bom? Combinado, pode deixar. Combinado. Muito obrigado. Depois vou marcar uma live com você lá na comunidade também de novo, que as mães lá estão cobrando lá já. Filhos, né? Pais e pediatras. Pais e pediatras. É muito nome. Então tá bom, ó. Muito obrigado a todos que assistiram até agora, a todos que vão assistir depois, né? Muita gente vai assistir depois que não pôde. Muito obrigado a todos que estão vendo aí. Fiquem com Deus e boa semana para vocês. Boa noite. Tudo de bom.